E hoje vamos falar também sobre outras coisas interessantes, que é as doenças cardiovasculares e os sintomas que devemos estar principalmente atentos, não é? Vamos começar, se calhar, a falar do aumento da pressão arterial. Quais são os fatores que fazem com que aumente? São inúmeros os fatores que podem aumentar a tensão arterial, começando com o stress de estar aqui, esta emoção de estar aqui aumenta-nos logo a tensão arterial. É verdade. Isso não é um fator de risco. Se fôssemos agora medir e a tensão estaria bastante elevada a estar aqui nesta magnífica companhia e o stress de estar aqui a falar, estes valores serão erradamente medicados, está bem? Mas vamos puxar um bocadinho mais atrás. Vamos falar de prevenção agora. Exatamente. Como é que prevenimos o aumento da nossa tensão? A prevenção liga-se a risco. Mas a prevenção da pressão arterial nos portugueses é quase igual a cortar o sal. Cortar o stress, cortar a ansiedade. Isso é difícil, mas o sal é magnificamente... É um dos nossos muito principais eficaz. fatores de risco. E vamos andar ainda mais atrás. Porquê é que a gente fala de hipertensão arterial? Por causa do risco cardiovascular. Como é que nós vamos descobrir o risco cardiovascular? Estou a fazer as tuas perguntas. Não, são as perguntas que toda a gente tem, doutor, que é como é que esses riscos aumentam e como é que podemos também preveni-los? Exato. E muitas vezes vão à consulta a perguntar isso. O risco cardiovascular pode ser determinado por vocês em casa. Os médicos de família fazem sempre isso quase automaticamente. Na cardiologia, como é óbvio, também se faz. Mas as pessoas hoje em dia, até com uma app, fazem isso. O mais simples score de risco é um da Sociedade Europeia de Cardiologia. Vou voltar um bocadinho atrás para perceberem como é que isto foi inventado. Há uns 10 anos atrás, queria saber como é que era o risco na Europa das doenças cardiovasculares. Porquê? Porque matam bastante. São a principal causa de morte. Leia-se infartos, AVCs, tudo isso. E então, agarrou-se mais ou menos 900 mil doentes e conseguiu-se determinar um score com 4 ou 5 doenças. Okay? Mais tarde, já em 2021, com mais de 10 milhões de doentes, conseguiu-se definir e retocar este score a nível europeu com áreas de risco. Por exemplo, nós portugueses estamos na área chamada moderada. E a partir daí consegue-se definir mais ou menos o risco de cada um. E este score tem uma coisa importante, este risco, em que tem em consideração as pessoas de 40 a 60 anos, portanto vocês não têm incluídas, é aí menos até aos mal. 70, até aos 70, e rejeitou diabéticos. Porquê? Porque os doentes diabéticos, já por si só, quem tem diabetes já tem um risco bastante elevado. Portanto, aqui era uma prevenção primária. E como é que a gente vai ver logo o risco? Primeira coisa, homem ou mulher. É logo a primeira coisa que define. As mulheres são protegidas. Ou seja, os homens estão lixados. Têm maior risco, têm que ter muito mais cuidado. Depois há o que é importante nestes parâmetros que a gente vamos falando, é o que é que nós podemos modificar para alterar a nossa vida, incluindo vocês com 20 anos. Claro, porque há mudanças que podem já ser feitas, mesmo que sejamos muito novos. Se fizeram no sentido errado, ainda podem voltar atrás. Em qualquer altura se pode voltar atrás. Inclusivamente, quando já teve um infarto, quando tem insuficiência cardíaca, há sempre possibilidade de fazer reabilitação. São várias fases, ao fim e ao cabo. Tá bem? E é o tratamento mais barato e o mais eficaz. Primeiro item, além do sexo, masculino e feminino, é logo tabagismo. Portanto, fumadores têm um risco extremamente elevado. Antigamente costumávamos dizer assim, homens fumadores têm um infarto 10 anos antes. Isso só por si já marca logo a diferença. E já fica na cabeça das pessoas, não é? E ficar, cada vez a gente vê aí algumas destas festas aqui na zona, falando só aqui da zona, vêm miúdos de 13, 14 a fumarem. Porquê? Perguntem-se a si próprios porque é que gastam dinheiro numa coisa que os vai atacar para o resto da vida e aumenta o risco de tudo. Está bem? Depois, a partir daí, já o risco cardiovascular já se mede entre os tabagistas e não tabagistas, tendo em consideração 3 coisas. A idade, quanto mais velho, maior o risco, é óbvio, não é? Em princípio, uma pessoa de 40 anos terá menos risco de ter um infarto do que um de 80. É expectável, não é? Essa é simples. Depois é a hipertensão e o colesterol, ou deslipidemia. Falamos de deslipidemia em geral. Portanto, hipertensão, é logo a partir, essa tabela começa, para terem uma ideia, na sistólica. Sabes o que é a sistólica? Não faço ideia, doutor. Vai ter mesmo de me dizer. Então, a pressão arterial, quando se mede naquele aparelho, o vulgar, aquela abraçadeira, e com uma máquina ou com o ouvido, hoje em dia qualquer um pode medir a tensão arterial, é só meter a máquina, ligar o abraçadeira e mede. Portanto, há uma democracia da medição da tensão arterial. Não há desculpa para não medir. Portanto, tem de dar 2 valores, uma é a máxima e outra é a diastólica, está bem? Por isso que às vezes vêm aqueles valores do 14,7, 14... Exatamente. Devia ser 3 números. A gente é que arredondamos. Portanto, por exemplo, 140/90 é o dito 14,9. Se for 135, arredonda-se o 5 para cima, 14, para ser mais simples. O que é a hipertensão? É maior ou igual a 140/90. Qualquer que seja a idade. Não interessa se tenha 20, 30, 40 ou 80. É sempre a mesma coisa. Há aqui um componente que é importante, que é, à medida que uma pessoa envelhece, os vasos ficam mais rijos. Ficam mais rijos
a máxima, que é a sistólica, tende a aumentar naturalmente devido à rigidez dos vasos. Antigamente, não ligávamos muito porque dizíamos é o stress, é a emoção. Por exemplo, o detector de mentiras baseia-se na máxima, por causa disso. E então não se ligava muito. Mas hoje em dia sabe-se que a sistólica, ou seja, a máxima isolada, especialmente nos idosos, também é mau e provoca várias doenças. Pode indicar doenças. E que doenças são essas? Quais são as mais comuns, doutor? Neste caso, AVC. Pois, exato. E quanto maior for a sistólica, também estraga o rim, entra na essência renal. Se for diabético, tudo isto é pior. Portanto, esse risco aumenta bastante. Há alguma forma de nós, para além da abraçadeira e de medir a nossa tensão, de termos alguns sintomas que podemos estar atentos para termos essas doenças? Uma das coisas mais frequentes com a hipertensão é as dores de cabeça. Às vezes são insónias. Muitas pessoas têm hipertensão durante a noite, numa fase inicial, não topam e começam com aquela queixa, não consigo dormir, começam com medicamentos com aqueles ditos calmantes, benzodiazepinas, que não passam de drogas, ao fim e ao cabo, e o que está por trás é a hipertensão noturna. É claro que há muito mais doenças de dor de cabeça, não é? É evidente, a enxaqueca, o final das aulas... Não beber água, irritarem-nos no trabalho, exatamente, irritarem em casa, hoje em dia irritar os outros, tudo isso é verdade. Mas a hipertensão deve-se medir, nunca se esqueçam, é que é em repouso. Okay? Portanto, aí quando forem medir a tensão arterial, eu recomendo sempre, começam 2 vezes seguidas. Rejeitando a primeira, vamos ver que a segunda é quase sempre menor que a primeira, devido a esse stress, está bem? E quando a pessoa desconfia que tem hipertensão, hoje em dia, na medicina do trabalho, costumam fazer estas medições 1 a 2 vezes por ano. Se a pessoa desconfia que tem essas cefaleias, tem esses mal-estares, parece uma enxaqueca, às vezes até há náuseas e vômitos, isso ainda é pior, e a tensão até estava alta, quando mediu esporadicamente, pode fazer um esquema. Eu, uma parte das vezes, digo assim às pessoas, olha, meçam a tensão 3 vezes por semana, 2 vezes ao dia, pequeno almoço, jantar, 2 vezes seguidas. No fim do mês temos 12 vezes 2 medições, são 24 medições. E não há desculpa. E escrever num papel e não ficar na memória da pessoa que tem 90 anos. Pois, convém. Mesmo que tenha 40, também na memória, também não dá para acreditar nisso. Isto porquê? Voltando ao nosso score, ao nosso risco. Há ali 3 coisas que nós podemos modificar na vida. 1, nunca começar a fumar. Já começou? Para. Não consegue, diminua. Tudo menos a desculpa de fumar. Eu costumo dizer que é um vício dos ricos. Acho que é caro. E é um vício muito chato, é verdade. Ouvi dizer, parece que é caro. E acho que pode até mudar aqui, ouvir o doutor a dizer que fumar pode dar tanto risco, como é o caso de um AVC mais cedo, acho que pode aqui mudar a cabeça de alguém. O tabaco, doenças cardiovasculares, é logo, à partida, um dos grandes fatores de risco. Não se esqueça do cancro do pulmão e de várias outras doenças que vai estraga mais do que arranja. Muitas vezes as pessoas dizem assim, corta a minha ansiedade. Estou aqui muito nervoso, vou fumar um cigarrito. Se virmos mesmo bem, aquilo que vai estragar a longo prazo vai dar muito mais stress emocional e financeiro do que propriamente deixar de fumar. É verdade, doutor, é muito verdade. Mais simples. Se por acaso sentirmos algum desses sintomas que podem indicar que temos algum problema cardiovascular, o Hospital Soirado, nesse caso, ajuda-nos a fazer aquela atenção de estarmos a ver se é grave, se não é grave ou se foi só uma coisa passageira, não é verdade? Evidentemente. Estás a personalizar muito em nós, não é? É verdade, é óbvio que nós conseguimos ver isso tudo também, mas aqui no Oeste, nunca nos esqueçamos que isso não é desculpa. Há tantos sítios onde podem ir, inclusivamente a nós, evidentemente, desde a Clínica Geral aos médicos, ao cardiologista ou outros, não há desculpa para não medirem a tensão, corrigindo esse fator de risco, corrigir o fator de risco da dislipidémica, isso depois ficaria, isso é pano para mangas, dá para muita coisa, está bem? Desconfiar, meçam em casa. Hoje em dia é só arranjar o aparelho. Às vezes há aquela desculpa, o aparelho é na loja ali da esquina, não funciona. Quer dizer, se ele estava a funcionar, a dar sempre 12 todos os dias, e há bocadinho, daqui a bocado vai dar 14, 15, a culpa não é do aparelho. O fator de risco é sempre igual, está bem? Portanto, isso é que vale a pena investir aí. E ir medindo. Desconfiam. Vão ao médico, comecem com o clínico geral, com o médico de medicina geral e familiar, que vão fazer um screening, tudo, de certeza absoluta, e se houver um risco mais acrescido, evidentemente, cá estamos nós para depois vermos as coisas, está bem? Exatamente. A coisa que fica assente é que não se brinca com o coração. Exatamente, porque a hipertensão parece simples. É um inimigo silencioso. Há bocado perguntaste-me os sintomas. A maior parte das pessoas não topa nada. Às vezes foram medir e já estavam. Eu nunca me esqueço de uma pessoa, que sou eu, que fui a um empréstimo da casa há 20 e tal anos, e mediram uma tensão alta, naquele stress emocional. E tinha hipertensão, vejam lá. Não sentia nada. Eram as dores de cabeça do trabalho. Portanto, aí, há que medir, há que fazer por isso. Porquê? Reparem, se uma pessoa tiver uma pressão arterial elevada, o que é que o coração tem que fazer? Tem que bombear, é uma bomba, sob uma pressão maior.
uma das duas coisas pode acontecer. Ou ele começa a ficar mais musculado, tal como fazer halteres, quando vão ao ginásio, o coração faz a mesma coisa e fica hipertrofiado, que é aquilo que faz às vezes o coração grande, que está mais musculado, gasta mais energia, relaxa pior, dá cansaço. Portanto, não é de espantar que as pessoas tenham essa insuficiência cardíaca com cansaço. Pode acontecer exatamente outra coisa, que é não conseguir se hipertrofiar, não conseguir lutar e o sangue como que anda para trás e dilata, por exemplo, as aurículas. E aí vamos acabar uma coisa dos idosos que é muito perigosa e que hoje em dia se sabe, que é a fibrilação auricular. Ou seja, vai desencadear uma arritmia em que há um desarranjo no coração que provoca tromboses. E aí é importante as pessoas detectarem, quando estão a medir a tensão, tem a tal máxima e a mínima e tem o terceiro valor, que é a frequência cardíaca. Os aparelhos às vezes até piscam. Até esses relógios todos inteligentes. É verdade, também já há tanta forma, não é, doutor, de ver a pressão arterial que não há desculpa. E a pulsação que eles foram inventados, não foi para os jovens andarem no Instagram com os relógios, mas para as pessoas de idade detectarem essa fibrilação auricular, que o aparelho, o relógio vai dizer assim, a pulsação está irregular. E aí deve ir logo ao médico. Um eletrocardiograma com ou sem Holter, depois isso discute-se essas coisas, mas um simples eletrocardiograma, a mão no pulso primeiro, desconfia que há o pulso irregular, e isso, o doente tem que ser medicado. Por exemplo, nós às vezes quando detectamos no Holter alguém que tem isso, essa fibrilação e não está medicado para proteção de trombose, sofremos logo à pessoa. Porquê? Porque pode fazer a diferença em ter naquele dia ou no dia seguinte uma trombose. E claro. É um desastre. Pois é, não queremos nada disso. Doutor, infelizmente não temos tempo para mais, mas foi um gosto tê-lo aqui em estúdio comigo. Exatamente, fica para uma próxima, porque isto dá pano para mangas. Muito obrigada. Obrigado.